E aí, beleza pura sem mistura, o 8º dia da nossa saga da prosperidade. É isso aí, vamos que vamos. Bom, hoje vou trazer aqui uma ideia do processo de prosperidade. Nós já falamos aqui sobre a questão da renovação, né? Renovar a ação, da transformação que não se volta ao status quo, da alienação, que é a questão dos condicionamentos que todos nós estamos sujeitos. Depois falamos sobre aqui os 5 passos do dinheiro, sendo eles o estudo, a conquista, né? Como o que estudar sobre o dinheiro, como estudar a conquista, a forma de fazer dinheiro, né? Como se conquistar o dinheiro. O trabalho é uma delas, obviamente, né? Ou a principal delas. E a questão da multiplicação, como aplicar o dinheiro, como fazê-lo multiplicar. Né? Então, essas ideias dentro desses 5 passos do dinheiro, tem também a patrimonialização, como patrimonializar seu dinheiro, converter ele de modo que ele esteja patrimonializado e rendendo para você também, multiplicando de certa forma, né? E estando seguro, obviamente. E a questão do transbordo, do compartilhamento, da doação, né? Isso dá uma sensação, trabalha a questão emocional. Dentro dessa perspectiva dos 5 passos do dinheiro, ele também tem essa questão emocional. Por quê? Porque o dinheiro é emocional. Então, dentro dessa perspectiva, nós seguimos aí dentro dessa jornada aí da prosperidade e trabalhamos também a questão de como sair das dívidas, né? O último vídeo nosso foi mais ou menos nesse sentido, então de alguns passos, né? 7 ou 8 passos, salvo engano, 7 passos para deixar as dívidas. E lá trouxemos ali a ideia de como proceder, né? Fazendo aí o orçamento familiar, depois fazendo uma classificação das dívidas de maior valor, a mais antigas, que têm maior incidência de juros, para dentro desse planejamento com o orçamento familiar de forma transparente e clara, seja individualmente ou familiar, né? Que todas as pessoas que convivem sob o mesmo teto, fazendo esse tipo tendo esse tipo de clareza e fazendo esse tipo de compartilhamento para a finalidade de organizar as finanças. E aí, hoje, eu vou trazer aqui para vocês a questão dentro dos 5 passos do dinheiro, a questão do estudo. Por quê? Porque quando nós fizemos aqui, na questão de sair das dívidas, trabalhando ali o orçamento familiar, a classificação das dívidas, a forma transparente de se colocar, a questão do estudo da viabilidade do quanto de pagamento que seria possível, né? Qual percentual ou qual o valor real que seria possível fazer o pagamento. Dentro disso, fazer uma projeção de comprometimento de parcela somente com 50% do que seria de fato possível. Por quê? Porque aí você vai fazendo o planejamento desse pagamento e vai amortizando a dívida para antecipar a quitação. E numa eventual imprevisibilidade, você não corre o risco de furar com o compromisso assumido e não embolar ainda mais as dívidas. O objetivo é fazer a quitação de todos os débitos para que tenha aí uma vida saudável, um equilíbrio nas finanças e comece a fazer o dinheiro sobrar. E aí o equilíbrio financeiro não quer dizer que é o sonho de muitos, ou o que se fala muito, que é milhões sem trabalhar, que é ganhar dinheiro sem trabalhar. Não. É viver dignamente. É esse o objetivo aqui desse compartilhamento de conteúdo. É fazer com que você viva dignamente, assim como eu tenho conseguido viver de forma digna, honrando os compromissos, pagando as contas em dia, tendo a sensação de
honradez, né, de honestidade, de honrar todos os compromissos assumidos. Isso massageia o ego, dá um sentimento de capacidade, de potencialidade e um sentimento também de transbordo, que eu tenho tanto que eu posso, inclusive, doar, transbordar na vida do outro. Esse é um objetivo bem interessante e, por isso, são as chaves mentais que devem ser viradas e trabalhadas. E nessa perspectiva, eu trago aqui para vocês, eu fiz um esqueminha, porque eu ainda não aprendi muito bem a colocar, até porque o programa que eu tenho aqui, eu não consigo compartilhar a tela. Então, já que eu não consigo compartilhar a tela, para não ficar prejudicado em conteúdo, eu vou improvisar. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui, vou tentar fazer aparecer. Pronto. Então, aqui, um processo de aprendizagem. Dentro desse processo de aprendizagem, existem os níveis, né? Que dentro do primeiro nível aqui, é um nível de incompetente inconsciente. O que é o incompetente inconsciente? O incompetente inconsciente é aquele que nem sabe que não sabe, certo? Não faz nem ideia da existência do negócio, não tem nem ideia de que não sabe que não sabe. Então, por exemplo, com relação ao dinheiro, como é que eu vou fazer o dinheiro sobrar? Eu não sei como é que eu faço. Mas aí ele tem consciência de que ele não sabe. Agora, tem gente que nem sabe que não sabe, acredita sinceramente que sabe, ou então está se lixando sobre as possibilidades de fazer esse dinheiro sobrar. Então, essa incompetência inconsciente, certo? É a pessoa não saber que não sabe. Porque se ela soubesse, ela já faria alguma coisa, né? Ou então não faria nada e já é alguma coisa. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Então, fica parado. E aí, nesse sentido, a noção dos passos do dinheiro, quando você começa a ter uma ideia da necessidade do estudo do dinheiro, então, nesse primeiro momento, você é incompetente inconsciente. Quando você passa para o segundo nível, que é esse que você começa a entender que você sabe que você não sabe, certo? Você já se tornou um incompetente consciente, ou seja, você já sabe que você não sabe. Aqui você não sabe que você não sabe. Aqui você sabe que não sabe. Então, aqui você já percebe que precisa de buscar conhecimento. Buscar conhecimento, aprimorar os seus conhecimentos para fazer com que a coisa aconteça. Num segundo momento, você já transposto esse nível, começando a buscar conhecimento, lendo livros, assistindo filmes, estudando sobre, lendo matérias sobre dinheiro, vendo vídeos no YouTube. Tem uma infinidade de conteúdo de valor gratuito e relevante dentro das redes sociais que você pode, independentemente de valor, ter acesso a esses conteúdos gratuitos. Então, tem canais aí inúmeros que você pode acessar, sites, entre outros. Então, nesse momento de incompetente consciente, você vai buscar estudar sobre o dinheiro. Então, o primeiro passo do dinheiro, lá atrás nós já vimos isso. E aí, quando você começa a estudar e aplicar o que estudou, o que aprendeu, aqui você começa a aprender e buscar o conhecimento. Buscou o conhecimento, aqui você começa a aplicar. E aplicando, você já começa a se tornar competente consciente, ou seja, você já buscou conhecimento, você já sabe o que tem que fazer, você está buscando aplicar as teorias, aplicar o que aprendeu. E depois, quando você se torna já um hábil, já entrou na sua rotina a questão da competência consciente sobre o manuseio, o uso das técnicas de trabalhar o dinheiro, fazendo sobrar, para viver de forma digna e tudo mais, aí você começa a se tornar, ou passa para o próximo nível e se torna competente inconsciente. O que é o competente inconsciente? É o que já faz automático, entrou no automático aqui, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de como seria
assim, fazer uma metáfora, um comparativo aqui, para ver se eu consigo me fazer entender melhor. Então, nesse primeiro momento aqui, que é o incompetente inconsciente, é quando você nem se deu conta que precisa ou que vai dirigir carro, esses negócios, nem passou, nem caiu a ficha para você. Você não pensa nem em ter carro, quem dirá em dirigir, não é? Então você é incompetente, inconsciente. Dirigir para você não está no seu esquema, você não, nem entrou nesse aspecto aqui. Tá? Então, não houve nem cogitação, porque está completamente fora de contexto. Quando você despertou o interesse por ter um carro para facilitar, ou uma moto para facilitar o seu transporte e tudo mais, você começou a perceber que, bom, eu quero ter um carro, então antes de ter o carro eu preciso saber dirigir, porque se eu não souber dirigir, eu vou pagar um motorista? Não dá. Então eu preciso aprender a dirigir, preciso aprender a pilotar. E aí, nesse momento, houve o despertar da consciência. Você teve a consciência de que você é incompetente, você não sabe dirigir. Então, preciso, mas eu não sei. Então, você é um incompetente consciente. Preciso, mas não sei. O competente consciente é quando você entra na autoescola. Entrou na autoescola e começa a dirigir. Começa a fazer as aulas e tal, e aí você tirou carteira. Tirou carteira, mas tem aquela dificuldade, né? Entrar no carro, ajustar os retrovisores laterais, o central, e aqui agora o que eu faço? Eu vou dar partida e eu tenho que olhar, hoje em dia tem muito carro automático, mas os carros mecânicos, eu tenho que olhar se está em ponto morto, se não está, se está com freio de mão puxado, se não está, coloco o cinto, e aí eu tenho que ver como é que está tudo aqui, distância e tudo mais, aí dou partida no carro. Dou partida, aí eu tenho que apertar a embreagem, pisar no freio e acelerar e dar seta, e não posso nem ligar o som, porque se eu ligar o som do carro, bom, lascou, atrapalhou tudo. Então, nesse momento aqui, é o competente consciente, ou seja, o que é o competente consciente? É aquele que está desenvolvendo a capacidade, ele está consciente de que está num processo evolutivo. Quando aprende a dirigir e se torna hábil, se torna automático o processo de direção, a pessoa já nem olha mais, então ela se tornou um competente inconsciente. Então ela já entra no carro, já dá partida, já passa marcha, já nem olha o retrovisor, ou seja, já faz um monte de coisa, tem som ligado, está conversando com alguém e está fazendo tudo, dirigindo numa boa, sem maiores problemas. Por quê? Porque está no automático, a pessoa vai parar, já aperta freio e embreagem no tempo certo e na ordem certa, não tem aquele negócio de ficar pensando no que tem que fazer e como tem que fazer, e ainda mais quando está com chuva, tem que ligar limpador, desembaçador, e aí vai, enfim. Tem todo um processo de evolução e automatização. Então, nesse processo de aprendizagem, volto a falar, olha, no processo de aprendizagem, temos aqui um nível do incompetente inconsciente, nem sei que não sei, incompetente consciente, tomou consciência aqui de que precisa fazer alguma coisa, e o competente consciente, que é aquele que já está fazendo um processo evolutivo, já buscou e já está evoluindo, e aqui ele entrou no automático. Aí eu te pergunto, e você? Como você está em relação ao seu dinheiro? Como é que você está em relação às suas finanças? Pode-se dizer um incompetente inconsciente, ou um incompetente consciente, ou um competente consciente, ou um competente inconsciente, que já vai no automático. Diz aí para mim, fala nos comentários aí. Por falar nisso, não esqueça, curta, compartilhe, comente aí, porque isso faz com que o conteúdo chegue a mais pessoas.
E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Isso, ative o sininho, porque você será notificado de outros conteúdos valorosos. Bom, dando sequência aqui, com relação à questão da mentalidade e da habilidade do dinheiro nessa jornada de prosperidade que é próprio do ser humano, essa evolução, e se a gente for olhar em relação à questão conceitual, né, se a prosperidade é algo natural, a pobreza é o contrário, né? Ela é antinatural, ela quebra isso aí. E aí entra o mover-se da vida, próprio da vida. Então, por que do mover-se próprio da vida? Porque se a vida é dinâmica, né, o processo evolutivo, a prosperidade natural do ser humano, seja em termos estruturais, seja em termos intelectuais e econômicos, financeiros e tudo mais, esse processo evolutivo, ele depende desse mover-se, dessa dinâmica. E para isso, cada um de nós temos que fazer algo. Aí entra aquela questão. Bom, mas eu não quero milhões, eu quero uma vida tranquila, uma paz, algo que eu possa viver de forma digna e ter o meu descanso sem dor de cabeça. Eu quero viver na minha, sem me incomodar com ninguém, sem que ninguém se incomode comigo. Tudo bem, você vai viver no seu canto, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso e está ótimo, desde que viva com dignidade, com tranquilidade, que dê bom exemplo para os seus filhos, os seus descendentes, né, de modo geral, e as pessoas com as quais convive, que têm condições de ser referência para o transbordo e a transformação e a prosperidade, não só sua, como da pessoa e do universo, né, do mundo como um todo. Eu acho que essa ideia de prosperidade, de transbordo, inclusive em relação a isso, porque ajudar o outro não é necessariamente ajudar só financeiramente. Você pode ajudar de outras formas, né? Então, São Vicente de Paulo, que é não o idealizador, mas me foge o termo aqui agora, mas a Sociedade de São Vicente de Paulo, que é uma entidade que trabalha com evangelização e voluntariado para a caridade de modo efetivo. Ela trabalha com o pobre de diferentes formas, inclusive trabalhando a formação, a orientação, entre outras coisas. E eu estou dizendo a Sociedade São Vicente de Paulo porque eu tive a oportunidade e participo ainda da Sociedade São Vicente de Paulo, e nesse doar-se existem muitas pessoas que trabalham doando voluntariamente. Ela não tem condições de aportar recursos ali, mas ela tem como trabalhar. E existem pessoas que não estão ali presentemente, mas que são os mantenedores das obras, e eles são os que aportam financeiramente para a manutenção de asilos, de orfanatos, de lar de idosos, né, que são os trabalhos mais efetivos da Sociedade São Vicente de Paulo. Tem as casas de profissionalização, tem diferentes segmentos, mas existem nas comunidades as conferências, que são pequenas e que elas congregam entre si e que fazem uma triagem, uma avaliação das famílias às quais vão ajudar, para ver se realmente necessita ou não dessa ajuda. E aí, quando vai se levar uma cesta básica, né, mantimentos para a família, uma visita de rotina, faz também uma rápida reflexão de textos bíblicos, enfim, levando a palavra, né, para edificar aquelas famílias. E nesse contexto, observa-se claramente que existem diferentes formas de se ajudar. Você pode trabalhar como voluntário, você pode ouvir uma pessoa apenas, você não precisa fazer muita coisa, só ouvir. Você está servindo o outro, você já está trabalhando de forma voluntária.
É muito doido isso, mas São Vicente de Paulo dizia, né, não sei quem é mais pobre, se é o rico que pede pão ou se é o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Por quê? Porque a questão de carência, seja ela material ou afetiva ou espiritual, independe de classe social. É lógico que a carência material ela depende sim de classe social, mas carências de modo geral ela independe de classe social. E aí trazendo esse contexto para a nossa realidade, para o nosso tema aqui, é a questão de o quanto eu sou carente de conhecimento em relação àquilo que eu busco. Então, no meu caso, por exemplo, eu vivi por longo período escassez financeira na minha vida. E sempre querendo e buscando algo que me desse e possibilitasse viver de forma digna. Só que eu nunca consegui avançar. Eu avancei algumas vezes e recuei absurdamente, quebrei algumas vezes quando eu tentei empreender e, enfim, minha vida foi cheia de reveses até o ponto que eu consegui um equilíbrio e uma dignidade que me permitiu honrar todos os meus compromissos, mas isso só veio depois de eu apanhar muito e perceber que eu não sabia lidar com dinheiro e eu precisava aprender a lidar com o meu dinheiro. Afinal de contas, eu até conseguia ganhar, mas o problema é que eu não conseguia fazer o dinheiro render. Ele não conseguiu, eu não conseguia cumprir e honrar meus compromissos de forma digna porque era uma bagunça. Eu tinha crenças limitantes que me levavam à escassez. E demorei muito a perceber isso. Demorou muito a cair a ficha. Quando caiu a ficha, eu percebi que eu era carente de conhecimento. E essa carência de conhecimento, de habilidade para lidar com o dinheiro, com as finanças, isso me travou a evolução em muitos aspectos. E depois que eu percebi que eu precisava buscar conhecimento, é que eu comecei a ter um retorno positivo, produtivo, e foi e é fantástico, né? Eu agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades de conhecimento, de crescimento e pelas decepções que tive, porque tudo que sou é fruto daquilo que eu vivi, é uma construção, né? Então, você também é a mesma coisa. E se você ainda não conquistou a sua tão sonhada dignidade econômico-financeira, o seu equilíbrio financeiro, certo? Vem comigo, mantenha-se nesse projeto aí de jornada da prosperidade que eu quero partilhar com vocês as experiências que eu tive, dentre elas essa de hoje que eu trouxe pelo processo de aprendizagem dentro dos 5 passos do dinheiro, que o primeiro deles é estudo, né? Então a gente começa a perceber o ponto de vulnerabilidade, de fraqueza, a nossa carência em relação ao conhecimento que impede a nossa evolução. E esse é o objetivo de trazer esse conteúdo aqui dentro desse contexto. E nós, como somos imediatistas, né, normalmente queremos tudo para aqui e agora, falta-nos o planejamento de como é que eu quero estar daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos financeiramente. Porque se eu tenho uma previsibilidade de quanto é que eu desejo ter daqui a 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, eu posso fazer uma cronologia reversa. O que é uma cronologia reversa? Eu imagino quanto é que eu desejo e vou pensar, para eu chegar a esse valor, eu hoje tendo o valor que eu tenho, que aí você tem que ter uma real situação do seu estado atual. O seu estado atual é que vai determinar como é que você vai chegar. Por quê? Porque o meu estado atual tem que fazer aquele balanço, aquele controle de o quanto que eu devo, o quanto que eu ganho, o quanto eu gasto rotineiramente, né, as despesas correntes, qual valor é, e dentro do que eu ganho. Qual é a diferença do que eu preciso para viver com o que eu
ganho que entra, seja eu e minha esposa, né? Depende, que se for família, você tem que fazer o somatório. Se for sozinho, aí você faz. Mas, de qualquer modo, você faz as entradas e as saídas. E aí eu lembro vocês daquele caderno Movimento de Caixa que se compra em qualquer papelaria e vale a pena demais, porque nele você faz o controle e começa a ter uma noção real de quanto é que é o custo da sua vida, quanto você precisa para viver. Tendo essa noção, você sabe mais ou menos do que está entrando e o que está saindo, o que sai de forma corrente, né? São as despesas correntes, ou seja, todo mês você tem aquela despesa, aluguel, condomínio, supermercado, energia, né? Luz, água, entre outras coisas. Bom, então, dentro desse contexto, se você identificou que os seus gastos estão muito próximos ou iguais ou maiores do que os seus ganhos, vai ter que dar uma revisada na sua vida e enxugar aí os gastos. Enxuga o máximo que puder, faça uma revisão, Por isso a importância do planejamento e orçamento familiar, porque esse é que vai te dar a exata noção do que você precisa e como precisa. Então, nesse contexto, fazendo esse tipo de avaliação, você faz aí o que sobra. Se tem dívida, então esse sobrar aqui, você vai comprometer 50% para o pagamento das dívidas, fazendo um levantamento das dívidas para poder pagar. Só que você vai ter uma margenzinha aí de 50% da sobra para poder socorrer situações emergenciais ou então saldar a dívida antecipando a quitação do débito que foi negociado ou renegociado. Então, nessa perspectiva, começa-se a fazer esse planejamento e aí faz o que se imaginou lá na frente e daí você começa a pensar, bom, então se eu ganho 1.000 e desejo chegar no 1 milhão, por exemplo, né? Se eu ganho 1.000 e desejo chegar em 1 milhão daqui a 10, 15 anos, então eu tenho que pensar, para eu chegar em 10 milhões, eu tenho que guardar X por mês. Para eu guardar X por mês, eu tenho que ter um gasto de Y. Então, dentro do que eu ganho, eu tenho que dimensionar os meus gastos para guardar o valor que eu programei numa tabela regressiva. E aí você sugiro, tá? Eu fiz isso e tenho feito isso, faço uma tabela regressiva sem contar com juros compostos. Porque isso significa que eu vou atingir mais rapidamente do que eu imagino. Se eu conseguir a disciplina que eu me programei, eu me propus, porque a consistência, a disciplina, a permanência é dificílimo. Não é tão simples quanto parece. É possível, mas não é simples. Depende muito de renúncias, de decisão, de ação. Tem que agir. Agir e tomar uma posição e pronto. E é aquela questão que eu já comentei. Se você não consegue, por bem, radicaliza nas decisões, nas rupturas de ações, para poder permitir que você chegue onde você quer, onde você deseja, de forma mais rápida. E aí, nesse contexto todo, a mudança de hábito vai ser fundamental. Então, se eu tenho o hábito de comer fora quase todos os dias, eu preciso ajustar. Então, mas é difícil, eu não tenho que ir em casa. Tem jeito de levar um tipo de comida para o trabalho, uma marmitex, sei lá, faz em casa e leva. Cria estratégias para reduzir os gastos. Dentro dessas estratégias para reduzir os gastos, você vai criando um colchão aí de valores que vão poder ser poupados, ser economizados aí para fazer uma bola de neve aí para chegar no montante total que você quer, para patrimonializado, para trabalhar para você e rendendo para você juros compostos. Então, essa mudança de hábito ela é fundamental e ela consiste em pequenas e grandes coisas. Então, é uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Por isso é desafiador, é difícil, mas é possível.
tá? E se você quer, você vai chegar, vai depender de você exclusivamente. Então, trago aqui, né, nesse fluir, nesse mover-se natural da terra, dentro da vida, dentro da prosperidade, né, se você pegar aí todos os elementos naturais, a tendência dele é esse fluir. Você planta a semente, ela vai ser germinada na terra e vai produzir frutos. E você pega o ser humano, ele cresce e também vai produzindo. E aí você pega a água do rio, por exemplo, ela sai da nascente, vai por um reguinho, por um córrego, de um córrego vai para um rio, de um rio vai para um outro rio ainda maior, até desaguar no mar. Então, é uma prosperidade, ela vai só ganhando dimensões, vai agregando, e no fluir das águas, ela sempre está evoluindo, sempre no mover-se, sempre avante, ela nunca volta atrás, nunca volta atrás. Agora, há jeito de a água não evoluir? Se ela ficar represada. Há jeito de não evoluirmos? Se nos represarmos, se represarmos as nossas habilidades, as nossas capacidades, as nossas vontades e o nosso mover. Se nós nos paralisarmos, nós não vamos avançar, aí ficaremos represados. E aí é que vem aquele conceito que eu disse ali atrás, de a pobreza, muitas vezes, ela é o oposto da prosperidade, né? Em produtividade. Por quê? Porque ela represou todas as potencialidades, represou o mover-se, represou a dinâmica da vida, do progresso da vida, da prosperidade da vida. E, nesse sentido, a ruína, ela tende a ser crescente, aí você entra numa espiral negativa, ou seja, aí trazendo aqui um paralelo da palavra, né, da Bíblia, tem aquela parábola dos talentos, que a quem tem será dado mais ainda, a quem não tem até o que tem será tirado. Então, nesse mover-se da vida é exatamente isso. Quem faz acontecer, quem acompanha o movimento de prosperidade, de ação, de movimento, de direcionamento e de prosperidade, a estes será dado mais ainda, mais capacidade, mais potencialidade, ou seja, a multiplicação acontece aí. E aqueles que se represam, que paralisam, que não evoluem, não deixam o fluir da vida naturalmente dentro da sua prosperidade, das suas capacidades e habilidades, a tendência é que ele se materialize na pobreza e até o que tiver seja-lhe tirado. Por quê? Porque fez a opção por paralisar, fez a opção por represar-se. Então, quero que você pense nisso, tá? Pense nisso e comece a despertar a sua consciência para começar a estudar. E aí o estudo é interessante, por quê? Porque independe do quanto você ganha. Independe de se você ganha um salário, se você ganha 2, 3, 4, 5, 10 ou até mais. Por quê? Porque o segredo do dinheiro não está no ganhar, mas sim no saber gastar. De grão em grão a galinha enche o papo, e é preciso sim, existe estratégia sim, e eu vou passar para vocês o que eu faço para experimentar essa prosperidade e acompanhar aí a vida, né, o progresso da vida, a prosperidade da vida, a dinâmica da vida, de forma salutar, de forma a reverter em meu benefício. Vou ficando por aqui, o vídeo já ficou muito extenso, não era o que eu queria, mas o conteúdo é instigante e isso me move. E assim como eu, a duras penas, aprendi, né, e com erros e acertos, eu quero, nessa experiência, passar para vocês o que fiz para mudar, para virar a chave, para fazer a coisa acontecer de forma diferente. E como eu disse, o conceito de riqueza, ele é muito fluido, assim como o conceito de dinheiro. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, quero ser rico. O que é ser rico para você? Riqueza nem sempre é só dinheiro.
Existem outras coisas que não têm valor e que são riquezas. Quero ter dinheiro. Quanto é o dinheiro que você quer ter? 1 centavo é dinheiro. Então, é preciso que a gente saiba exatamente o que quer. É a mesma coisa, dinheiro não traz felicidade. Ora, lógico que traz, depende se você sabe o que é que te faz feliz, porque se você souber o que te faz feliz, com certeza o dinheiro vai pavimentar as vias, vai facilitar o acesso àquilo que te faz feliz. Então, aquisição de bens e produtos, sem dúvida, não sejamos hipócritas. Traz sim felicidade, ou seja, não a essência. Aí vai assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, sim é. Agora, o dinheiro em si, não. O dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro é simplesmente um papel, uma criação humana que foi feito para transacionar, para troca de valores e serviços, de bens e serviços, nada mais do que isso. Então, o dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro é apenas um potencializador de caráter, ou seja, se a pessoa é boa, ela será muito mais com dinheiro. Se ela é ruim, ela será muito mais com dinheiro. Então, essa questão de proporção, ela é muito relativa e, enfim, nós temos aqui inúmeros conceitos e preconceitos para serem discutidos, não vou estender muito, porque já passou, senão vai ficando cansativo também, mas amanhã estarei de volta aqui na sequência desses passos, na sequência dessa evolução, para que a gente possa contextualizar. Lembrando que o objetivo aqui é trazer uma ideia, uma mudança de hábito, uma virada de chave para que você possa, nesse movimento de prosperidade, buscar o seu crescimento, buscar a sua evolução, sair das dívidas e viver de forma digna no seu tão sonhado equilíbrio financeiro. Esse equilíbrio financeiro é algo que eu busquei por muito tempo e é por isso que eu insisto nele, porque a possibilidade do equilíbrio financeiro existe e essa busca não é por milhões, essa busca é por dignidade, por honradez. Perfeito? Forte abraço, estamos juntos aí e vamos que vamos.